Sagitário, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui, Magahu falando. Você está no canal Magahu. Então, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like no começo, porque lá no final às vezes esquece, a gente fica emocionado. Sagitário, essa é uma leitura para o mês de agosto. Tem coisas que vão acontecer no começo, no meio, no fim, e eu vou apontando aí para vocês esses acontecimentos. Aqui, Sagitário, a gente tira um arcano maior primeiro, para dar o tom da leitura, para dar o pontapé inicial. Quem é que vai, em que energia a gente vai entrar e que grupo de sagitarianos nós vamos alcançar. Lembrando que é uma leitura coletiva, então aquilo que não ressoar, não servir, solta para o cosmos. Libera para o cosmos. Vamos lá, vamos escolher aqui um arcano maior. Vamos ver quem vem, hein? Quem vem, quem vem, quem vem? Vamos tirar aqui. Ai, que lindo! Lindo! A temperança. A carta de Sagitário, que maravilha! Sagitário. Vamos deixar aqui, ó, no meu coraçãozinho. Eu tenho um coraçãozinho, ó, que eu coloco. Vamos deixar aqui, ó, só pra gente lembrar do que tudo que nós tirarmos aqui, o conselho vai ser a temperança, o equilíbrio, a moderação. Eita, Sagitário, não pode ir no radical, não pode. Vamos lá? Olha, eu vou tirar aqui algumas cartas do tarô. Na verdade, são 6 cartas. Olha que vela linda, Sagitário. Olha, no mês de agosto, mês do Money. O mês 8 é o mês tanto do Money como da justiça e do equilíbrio. Vamos lá, Sagitário, vamos lá. Nós vamos tirar 6 cartas. Depois eu vou ensinar uma simpatiazinha bem legal para você, Sagitário, fazer nesse mês de agosto com a vela amarela. Olha lá, vamos lá. 6 cartas, tarô. Esse é o leque da cigana, tá? Ai, ai, vamos lá. 6 cartinhas. 6 cartinhas. Tarô. Vamos ver o que tá firme e forte, Sagitário, para acontecer nesse mês de agosto. Vamos virando as cartas aqui. Vamos lá. A linha de cima tá muito legal. Vamos ver a linha de baixo. Eu ia falar uma coisa, mas eu falo depois. Me veio uma intuição aqui. Olha, na linha de cima, Sagitário, as de espadas, 8 de copas e rainha de ouros. Vamos lá. Linha de baixo, 6 de espadas, 6. 2 de ouros e o rei de paus. Olha, Sagitário, o interessante é que as cartas, elas são demais, né? A gente tá falando sobre encontrar o equilíbrio numa moderação de algum assunto aí da sua vida. A gente não sabe direito de que assunto é, mas olha só, na linha de cima, a gente começou com as de espadas. Então, o as de espadas não combina com a temperança, né? Aquela força de querer sair com tudo. Só que aqui, olha, a rainha de ouros tá acima do rei de paus. Olha que legal. E analisa, olha, dando uma analisada só na figura. A rainha de ouros, ela tá segurando aqui um bem material. O rei de paus, ele tá segurando uma bela de uma tora de árvore, sei lá o que é isso, é um bastão, um bastão.
E a gente sabe que o rei de paus é um rei de fogo, que é o seu elemento, Sagitário, o seu e o meu, que eu sou sagitariana também. Mas assim, olha, então aqui a gente já tem uma escolha. A gente, se fosse que escolher uma que jeito agir, como a rainha de ouros e não como o rei de paus. Estamos só começando. Tem baralho cigano, mas a gente vai clarear isso aqui. É assim, Sagitário. Tem uma situação do seu emocional, de relacionamento mesmo. Aqui podemos estar falando de um casal. Aí, né, não tô falando se é casal masculino, feminino, de um casal. Um casal, um relacionamento que não tá dando certo, que ele precisa ser abandonado. Isso fala também de amizade, de trabalho, relacionamentos em geral, né? Porque Copas fala de emoção. E a área do relacionamento está nas nossas emoções. Aqui fala também da situação financeira. Situação financeira tá dando para aguentar, vamos dizer assim, né? Tá dando para aguentar aqui no dois de ouros, num equilíbriozinho, mas Sagitário não gosta da coisa assim, mais ou menos. Ainda mais porque Sagitário se esforça demais, se esforça demais. Então, Sagitário, o que vem aqui para mim de situação na minha mente é assim: Sagitário se dedica tanto, tanto, só que depois deixa as coisas que se dedicou para trás. Deixa, vamos supor que Sagitário tenha que deixar um relacionamento. E vamos supor que Sagitário tenha direito a metade dos bens que o casal ali ganhou. Vamos colocar na situação de um casal, Sagitário, só para você entender como você vem agindo de muito tempo para cá. Olha só, eu tô falando com um grupo que tá agindo dessa forma, então pera aí para ver se você está ressoando com essa informação. Um grupo de Sagitário que na divisão uma das partes fala assim: nós vamos brigar para ter isso. Sagitário não gosta de brigar. Por quê? Porque Sagitário fica muito bravo. Ele sabe que quando ele vai para briga, ele às vezes exagera um pouco. Eu tô falando isso às vezes no verbo, às vezes até de querer, sabe, tomar ações assim, sabe, desmedida. Vamos lá, Sagitário. Eu vou segurar as palavras porque eu sou sagitariana e depois eu vou ter que olhar esse vídeo aqui para ver o que serviu para mim, o que ressoou comigo. Olha aí, ó, só eu começar a ficar envolvida na leitura, a fumaça vem para mim, gente, do incenso. É um cheirinho maravilhoso, né, e tal, mas não dá, né? Eu vou virar aqui, vamos ver se ele me obedece aqui. Com licença, faz isso comigo não. Aí Sagitário não querendo brigar, ele deixa para trás tudo. Ele fala: não vou brigar por isso, não. Deixa para trás. Por causa da briga em si, ele não gosta, ainda mais quando ele chega na maturidade. O sagitariano, quando ele vê a briga, ele dá as costas e vai embora. Ele não topa, porque ele sabe que, gente, os signos de fogo, de fogos, os signos de fogo em geral, Áries, Leão, Sagitário, eu vou te falar, numa briga é complicado segurar essa turma. Eu acho que não dá nem para segurar.
E olha que aqui, olha, se você está assistindo esse vídeo, se você acessou esse canal pela primeira vez, eu estudo Sagitário desde os meus 8 anos de idade. No seu oposto complementar, Gêmeos, dá uma olhada lá, tá muito legal. Por que o oposto complementar é bom para Sagitário? Porque o Gêmeos ele vai no 8 que o Sagitário odeia, que é a diplomacia. O Sagitariano gosta de se posicionar, né? Mas então vai pro 8 que encontra um ponto ali no meio, né? Entre o 8 e o 80. Sagitário, eu estudo Sagitário em particular desde os 8 anos, quando o namorado da minha vizinha, ele era um maçom, ele teve uma filha com essa vizinha, e lá eu fui visitar e ele tava com a sagitarianazinha dele, assim, sabe, segurando, minha sagitarianazinha, feliz da vida, recém-nascida a menininha. E era dia 12 de dezembro, deixa eu ver, era mais ou menos dia 15, fazia 2 dias que ela estava em casa. Então era 15 de dezembro, ela nasceu dia 12. Então ele falou, aí a minha vizinha, sabendo que eu tinha feito aniversário, porque ela mesma que fez o bolo, ela que fez o bolo. É assim, gente, ela falou assim, se o nome da filha é sagitariana, então Rutinha, que sou eu, Ru, Maga Ru, por isso, Ruth é o meu nome, também é, também é Sagitário. Ela não sabia sobre signos, assim. Olha, naquele momento ali, aquele homem me iniciou, vamos dizer assim, na nesse estudo da astrologia, da numerologia, das ciências ocultas, vamos dizer assim, com 8 anos. Então eu fui ali estudar Sagitário para entender essa. Principalmente porque eu tenho 3 irmãos de Sagitário, 2 leoninos e uma ariana, que é o cão, mas deixa pra lá, vamos. É assim, a turma de leão. Então, eu tendo esses leoninos em casa, eu tendo esses sagitarianos em casa, e eu sendo uma sagitariana, eu tive que estudar muito ali para ver como que eu ia conseguir lidar, ainda mais que eu sou a mais nova, para eu não apanhar dessa turma. É sério, para não apanhar, né? Os irmãos mais velhos às vezes são danados. Então, gente, então quando a gente vai vamos supor, numa família, para briga, é complicado. Sagitariano é complicado. Aí vamos nas relações onde Sagitário não vai brigar mais de puxar cabelo, de bater, de correr, ir pra lá e pra cá. Ele vai se relacionar. Ele também, ele pega pesado. Ele pega pesado. Então, o que ele se conhecendo na maturidade, depois de ter passado por algumas situações, Sagitário pensa, não vou brigar. Nossa, isso vai tirar minha paz, vai tirar meu sono, isso vai fazer eu falar coisas que depois eu vou ver que eu exagerei, ou fazer coisas, tomar medidas. Só que Sagitariano perde coisas, perde bens. Sagitário só está nessa situação aqui de um 2 de ouros e não de um 10 de ouros, porque Sagitário deixa pra lá. E não pode, Sagitário. Porque depois você vai precisar, e contando com a ajuda de pessoas que você já ajudou, sendo que você podia ter o seu garantido pela lei. Porque o sagitariano é esforçado, é trabalhador. E trabalha em diversas áreas, é super diversificado aí nas profissões, nas funções. É pau para toda obra, vai fundo. E assim, Sagitário aqui mostra um sagitariano, 6 de espadas, as de espadas, que tá cansado, tá cansado, tá cansado e tá querendo resultado. Só que lá na hora da divisão dos bens, você deixou a sua parte para trás. Você deixou.
Para quê? Para não brigar. Então, essa nova etapa aqui, Sagitário, você não vai deixar mais nada para trás, porque quando aparecer uma situação de partilha, você respira fundo, você entra em contato com o advogado, coloca na mão dele que ele sabe resolver, ele é entendido de leis, e você vai levar a sua parte, não deixa mais nada para trás. Aquilo que você trabalhou, se dedicou, colocou o coração, leva, Sagitário, leva, que você vai precisar. Depois ficar precisando de ajuda de parente, de seja lá quem for, não é legal. Não é legal. E Sagitário, às vezes, também acaba gastando, ostentando com coisa que não é o essencial. Eu vou dar um exemplo, olha, eu estava num espaço religioso com uma colega, também de Sagitário, e assim, ela estava numa situação de sem comida em casa para ela e para os filhos. E aí eu fiz um pix para ela no valor que dava ali uma ajudinha, né? Aí, lá no espaço, a, uma das líderes, ela chegou com esses colares de cristais, que são super legais, né? Para ter. Essa minha amiga também é muito esotérica. E aqui né, um cristal aqui no cardio é muito legal. Só, e custava um pouco a mais daquilo que eu dei para ela. Para comprar comida. E aí ela veio me mostrar, falou assim, olha que lindo, e olha, o preço tá super bom. Aí na minha cabeça, não, eu falei assim, se essa garota comprar esse colar, eu vou matar ela, é sério, gente. Eu fiquei assim, pasma, fiquei calada. Ela falou, compra. Eu falei, não, eu tenho outras coisas mais, né, importantes para comprar, tal. E aí ela ia comprar o colar, não sei se ela comprou depois, mas aí ela segurou um pouquinho a onda. Então assim, olha, a gente quer determinada coisa, a gente quer e consegue porque a gente trabalha e a gente tem direito de comprar o que quer. Mas o essencial, a moradia, a comida, a bebida, água, luz, telefone, roupa. E aí? Sagitário ostenta sem poder às vezes. Não é que ostenta, faz uma escolha errada, equivocada. Fica assim, às vezes, um pouco empolgado, sem antes ter recebido. Porque aqui não recebeu nada. Não recebeu nada aqui ainda. Aqui tá a carta da. Cadê a carta da temperança? Aqui tá a carta da temperança pedindo para você ser o quê? Equilibrado. Em que área? Todas as áreas. Porque aqui veio relacionamento e finanças. E como você tá nas finanças? Assim. Só que às vezes a gente sagitariano, nós sagitarianos nos comportamos assim. Ainda mais porque a gente tem essa postura de um centauro, de um cavalo, que às vezes a postura não é nem porque a gente quer pagar de que tá podendo, não. É porque a gente tem essa postura de centauro, a gente tem essa postura diante da vida, das coisas. Então não é porque a gente quer parecer que tem, a gente é o modo do que a gente vê as coisas, o valor que a gente emprega nisso ou naquilo, né? Para o sagitariano, ouro para ele, sabe o que é ouro para Sagitário? É conhecimento. Isso eu sei, Sagitário, porque a gente pensa igual. Sagitário, a gente ter conhecimento e cada vez mais até o fim é o nosso ouro. Olha aqui essa fumaça agora, né? Veio me. Ela conversa comigo. Então, assim, Sagitário, vamos para o baralho cigano, para essa leitura não ficar tão longa e você. Mas fica aí. Fica aí porque aqui tá falando o quê?
de um sagitariano que precisa levar o que lhe pertence, levar só o que lhe pertence. Faça as escolhas certas, Sagitário, pensando lá na frente. Pegou um dinheiro, coloca no fundo de investimento, coloca no fundo de investimento, daqueles que cobram juros, uma multa altíssima se você tirar. Olha, nos outros vídeos eu não ofereci isso, mas eu vou oferecer aqui. Sabe o que é bom para Sagitário? O mapa numerológico. Eu faço o mapa numerológico. Não ofereci para nenhum outro signo. Por quê? Porque isso eu levo muito tempo para fazer. É um baita trabalho. Mas por que o Sagitário precisa? Ó, Sagitário precisa saber em que momento decisivo está da vida. Por quê? Porque ele vai saber como que ele vai lidar com o dinheiro. Eu vou dar um exemplo de um momento decisivo meu. Por exemplo, eu estava passando o meu primeiro ciclo. Então, o ciclo é assim, só dando um geral para você, Sagitário, para vocês se organizar de acordo com as viradas de chave. A vida, sabe quando a vida dá uma reviravolta e fala, nossa, o que aconteceu? Eu ganhava, era fácil, eu ganhava dinheiro, eu ganhava, e agora tô só perdendo, 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 não entra mais por causa dos ciclos da vida. Então, primeiro tem o ciclo da sua data de nascimento. Então, você conta o mês é o primeiro ciclo, ele vai mais ou menos ali dos 24 aos 30 anos, por ali. E ele é relacionado ao seu mês. Então, o nosso mês, né, anunciar o pessoal do primeiro decanato, é do mês 12. Então, 1 mais 2 é 3, nós somos da energia 3. Quem nasceu na energia 3, por mais que tenha dificuldades, a gente vai conseguir ver o lado feliz, alegre daquilo ali. Tudo bem. Só que no meu momento decisivo, eu tava no meu momento decisivo 4. Por que 4? Né? Não vou falar aqui como que se faz essa conta, que não é o caso, né? Mas, porque senão aqui é a leitura que é o foco. Mas assim, para Sagitário, não gastar dinheiro em momento que não dá para gastar. Por causa desses aprendizados que a vida nos coloca. Então, no meu primeiro momento, no meu primeiro momento decisivo, que dura o número de ciclo, depois que vai durar de 9 em 9 anos, tá? Eu tava no 4. 4 significa o quê? Dificuldade. Só que eu tava no meu momento 3, o que me ajudou a ver. Então, eu comecei a trabalhar desde os 8 anos. Eu mesmo me ofereci para o cuidado das duas filhas que uma vizinha tinha, assim, da mamadeira, sabe? Eu que forcei a barra com ela. Ela, não, você é muito pequenininha, não sei o quê. Eu fui trabalhar, gente, desde pequena. E ela pediu para minha mãe, né, ali por um tempinho, meio período, o horário que eu não estava na escola. E eu fui trabalhar. Então, fui trabalhar, depois eu fui trabalhar para a vizinha de cima. Depois, com 12 anos, fui vender roupa com a minha mãe, sabe? Sacoleira que leva de casa em casa. Depois, minha mãe não quis trabalhar comigo porque eu comprava só roupa para mocinha, né? Para adolescente. Aí a gente separou, né? Ela comprava roupa para senhoras e tal. E aí eu fui, Sagitário. Só que não foi assim um momento difícil. Só que daí Aí terminou esse momento decisivo 4 de dificuldade, eu entrei no 5 depois, que é o ano de nascimento mais o dia de nascimento, faz a conta, dá 5. Eu entrei numa sorte, assim, as coisas começou, nossa, era oportunidades, uma melhor que a outra, uma melhor que a outra. Ah, aí Sagitário pensa, oxe, o mundo é meu. O mundo é meu. E assim, aí eu fiz de tudo, gente. Fiz faculdade, criei meu filho sozinha, comprei apartamento, carro, tudo. Fui indo, porque no momento decisivo 5, se você é uma pessoa trabalhadora,
Você vai ter oportunidades assim incríveis de trabalho. Que é o meu caso, eu sou uma pessoa trabalhadora. E aí, você tem essas oportunidades, você vai recebendo propostas, você vai, é, como que fala? Promovido. Você vai sendo promovido e assim vai. Só que depois, Sagitário, é especial para vocês conselhos, Sagitário. Não, não pula, não. Para você, ó, ter. Para você ter. Tô ensinando como você vai ter. No outro momento decisivo, eu fui pro 9. Eu fui pro 9. E o 9 ele significa que você vai perder. Não é que você vai perder, vai ser retirado de você, é uma grande torre. Vai ser retirado de você. Em primeiro lugar, aquilo que pode te tirar a vida, que você está usando de maneira errada. Às vezes é por falta de informação, que você não teve tempo de buscar, porque, né, tanta coisa que o sagitariano quer fazer ao mesmo tempo. Aí, Sagitário, eu entrei no momento 9 e tudo que não me fazia bem foi retirado. Sabe assim, pessoas que você ama de paixão, confia e que você acha que vai ter pro resto da vida? Do nada a pessoa se afasta e sem te falar o motivo. Você não tem nem a chance de falar: olha, não foi desse jeito, não foi nesse contexto. Me perdoa, né? Eu amo tanto você, não sai da minha vida. E assim, então, momento 9. Tira, tira sim, tira. Só que graças a Deus eu comecei a estudar tanto a numerologia, né? Tudo bem antes. Quando eu entrei no meu momento 9, eu fui só observando e vem. Só que veio um momento muito bom para você usar tudo aquilo que você tem como sabedoria. Todo aquele conhecimento que você buscou, você vai ampliar a sua sabedoria. E qual é a forma de ganhar dinheiro no momento 9? Só tem um jeito. Se você trabalhar com algo que beneficia a todos. É, vou dar exemplo assim totalmente diferente. Se você for um professor, você consegue permanecer no trabalho e ir ganhando dinheiro. Se você for, vamos para o esporte, se você for um jogador de vôlei, de basquete, esportes coletivos, você continua ganhando dinheiro. Agora, se você fizer algo que é individual, não consegue. Porque assim, é o momento que. Porque o número 9 significa tanta coisa, significa sabedoria, né? A primeira palavra é sabedoria. O 9 é sabedoria. Então, se uma pessoa, ele é um piloto de Fórmula 1, é uma corrida que envolve só ele e ele mesmo, né? Pode acontecer de não dar muito bom assim as coisas. Todo esporte que a pessoa que é ping-pong, né, que chama tênis de mesa, tênis de mesa, se for no momento 9 envolver só a pessoa, se for em dupla, às vezes dá para ganhar dinheiro. Assuntos religiosos, no geral, se você for um líder religioso, seja de que religião for, também continua ganhando dinheiro. Mas só que se o sagitariano está trabalhando em algo que todo o empenho, todo o esforço, o resultado, o lucro é para ele sozinho, ele entra no momento de perder aquilo para ter outras oportunidades e ver que para tirar o olho do próprio umbigo e olhar para o resto. Então, assim, Sagitário, tem o momento do ganho? Tem. Mas tem o momento do não ganho. E aquilo que estiver sendo ruim para você, e quem define isso é a espiritualidade maior. Eles definem isso. Existe uma engenharia espiritual
cósmica que vai, se você for observando a vida, ela vai ensinando a gente, nos colocando e nos tirando de lugares. Às vezes a gente não quer sair de determinado lugar, mas a vida tira a gente de lá. Então aqui, Sagitário, tem momento que você deixa pra lá essa coisa do dinheiro, porque você não sabe que daqui a pouco vira a chave e você do nada começa a ser retirado coisas de você. Claro que depois, se você for estudar, se você for pesquisar aquilo que foi retirado, por exemplo, eu estava com um carro que tinha um motoqueiro tinha batido numa das portas e eu estava demorando para arrumar, porque eu não tinha tempo. E eu não queria pegar o carro do seguro, que eles às vezes dão uns carros que não é legal, né? Esse carro foi tirado de mim de um jeito tão absurdo. Foi tirado. Então aqui, Sagitário, eu dividi essa minha experiência com vocês, porque assim, eu tenho outros dois irmãos de Sagitário, eu acompanho os momentos decisivos da vida deles também. É, não tem jeito, quando é época de ganhar, é época de ganhar. E nesses momentos decisivos, depois que a gente tá maduro, eu tenho 50 anos. Eu ainda tô no meu ciclo um que eu continuo. O ciclo um é danado, né? Porque a pessoa só quer fazer coisas individuais. E, e aí eu te convido, Sagitário. Se você é sagitariano, você ganha um desconto comigo. Se você entrar no meu contato, você vai ver lá na parte de catálogo o valor do mapa. Para você, eu faço um outro valor, porque precisa de um norte. Você precisa saber em que momento você está e qual você vai entrar. Eu vou tirar aqui o Sagitário. Eu quero tanto que você se dê bem, porque o conselho que eu te dou é é o conselho que eu daria para mim, uma filha minha. Não sei quantos anos você tem, mas é o conselho que eu daria para uma filha minha. Vamos tirar o baralho cigano aqui para saber de que assunto é esse aí que você precisa. Vamos deixar a temperancinha aqui. Vamos deixar a temperança aqui. Ó, é o equilíbrio de alguma área da sua vida, se não for de todas, hein, Sagitário? Financeira, ali apareceu área financeira e a área de relacionamentos. Relacionamento que você, por algum motivo, decidiu ficar, mas era para ter ido. Aí você vê. Adapte, tá? A sua vida. Eita, gente, que coisa. Eu vou pegar, tá? E, gente, ficou difícil aqui. Peraí. Ficou difícil aqui. A lâmina, ela é muito fininha. Peraí. E olha, é a foice. Eita, Sagitário. Ai, é a foice, Sagitário. Vai ter que cortar coisas aí. Vai ter que cortar. Vai ter que cortar. Se tem que cortar, tem que cortar. Se tem que cortar, é porque tem que cortar. Mas aqui, olha, as cartas do baralho cigano estão. Olha, olha, calma, calma, calma que tem notícia boa. Não é só. Ai, meu Deus! Essa eu vou mostrar. Agora, já antes de terminar aqui. Olha o sol brilhando para você, Sagitário. Olha o sol brilhando para você.
Aqui é a garantia de sucesso. É a garantia de sucesso. Você vai ter uma clareza melhor sobre tudo. Sobre tudo. É como se fosse um download de Deus que você vai receber sobre tudo que está acontecendo e você vai ter as ferramentas necessárias, vai usar as estratégias corretas para você ter o sucesso que você quer e o resultado que você quer, tá? E que você merece. Poxa, e que merece. Ó, gente, ai, eu amo o tarô e o baralho cigano. Olha só, embaixo do homem, você vê que a gente vai pegando as cartas aleatoriamente. Tá assim, ó. Então, relacionamento à vista, parceria à vista. Opa! Do lado aqui da mulher, a carta da casa. Sagitário, você vai sair dessa etapa de ir para lá e para cá. Vai. Você vai firmar e você vai celebrar. Aqui, ó, celebração. Celebração. Carta dos pássaros. Legal. A da foice você já tinha visto. Essa deu trabalho para eu pegar ali, hein? Tá dando trabalho para você cortar, Sagitário, as coisas? Vê aí o que precisa ser cortado. Porque assim, o que precisa ser cortado não tem negociação, tá? Tem coisa que precisa ser cortada. Eu tive dificuldade de pegar aqui, eu sempre pego tão fácil se cai alguma coisa aqui. Olha só, como não é coincidência. Debaixo da foice tem a carta das nuvens. Então, sim, tá sendo difícil para você entender o que você precisa cortar. Você tá com dó, Sagitário? Sagitário, assim, é muito generoso. É, deixa de ser tão generoso, Sagitário. Deixa. As pessoas, nem toda pessoa merece a sua generosidade, nem todas merecem. Não precisa ser tão generoso assim. Às vezes exagera na generosidade. É sério. E você sabe disso. Eu tô falando porque eu tenho irmãos nascem totalmente dias diferentes. O primeiro é do primeiro decanato, novembro, fim de novembro ali. O outro é 5 de dezembro. Ou seja, da outra numerologia, mas a generosidade é uma característica nossa. Então, você está tendo dificuldade, não está claro para você quem você precisa cortar. Não está claro. E aí, esse sol aqui, entre o sol e as nuvens, tem a estrela. Então, aqui vem falando de que você também tem um sonho. No que você quer trabalhar, Sagitário? Porque assim, nesse negócio de trabalho para Sagitário, só funciona se você trabalhar naquilo que você ama. Se você estiver batendo cabeça, fazendo o que você não ama, não vai dar certo. Você vai saindo de lugar em lugar, não vai ficar. Porque aonde você, onde seu coração tá, é aonde você vai trabalhar. O que você gostaria de estar fazendo agora que você não está fazendo? Porque o sonho para Sagitário é diferente dos outros signos. O sonho do Sagitário, ele mistura com tudo. Ele mistura. Então, Sagitário, não deixa esses. A carta da estrela, ela fala de sonho, mas ela também fala de delírio. Tipo assim, coisas que não dá para ser feita. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse ser astronauta. Que eu quisesse voar lá no foguete da NASA. Que eu não quero. Eu, é pouco provável. Então, assim, pega aquilo que você gosta e coloca na mesa e verifica, é possível? O que eu tenho que fazer? Ah, tá.
Ah, tá, vou gastar investimento X? Ah, dá para fazer. E aí você consegue realizar seu sonho. Você consegue realizar. Porque a carta do Sol é uma carta sucesso. Sucesso absoluto e total. E que as coisas ficam claras. Vai clarear aí. Agora vamos falar do corte que você tem que fazer. Vai clarear, vai vir a clareza daquilo que você precisa cortar. Gastos desnecessários. Às vezes você tem filhos e não colocou eles para trabalhar ainda. É sério. Bota essas crianças para trabalhar. Meu filho começou a trabalhar com 12 anos. E não foi por escolha própria. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, filho, sabe os carros aí, a minha família é grande, né? Eu falei, você sabia que esses carros aí que o pessoal lava, cada lavada dessa aí é R$ 30 na época? Eu falei assim, era legal se você aprendesse. O carro que eu tô falando, ele era o carro, uma categoria acima da minha. Eu falei assim, eu vou pedir pro fulano te ensinar a lavar esse tipo de carro. Carro de luxo, assim, sabe? Que precisa de ter mais cuidado. Na época eu tinha um Palio. E eu dava aquela ducha quando você passa no posto, abastece e você ganha aquela ducha grátis, sabe? Ou que paga R$ 10, sei lá, não lembro. Faz tempo, hein? Ele tá com 27 agora. Então eu pedi para um sobrinho meu, eu falei, você ensina ele a lavar? Um sobrinho desses que capricha, não só que sabe lavar um carro assim, mas daquele jeito. Eu pedi para ele esse favor e ele me fez esse favor. Então meu filho começou a trabalhar ali desde os 12 anos. E foi indo, foi indo. Na época de idade de menor aprendiz, vamos lá fazer o cadastro. É que eu vejo outras sagitarianas tomando umas atitudes com o filho que assim, eu fico doida, 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 doida. Eu tenho uma amiga sagitariana que filho de 17 anos está usando a van escolar, gente. Opa! Esse gasto é desnecessário. É desnecessário. Então, cortes. O corte fala de tudo, de todas as áreas. Tira esses gastos desnecessários. É sério. E acrescenta, em vez da criança só gastar, ele começa a trazer o dinheiro e ele vai gostar. Quando o filho da gente começa a trabalhar e ganhar, e ganha, ele gosta, ele ama, ele vai querer. Nossa, aí eu tô falando assim pra você que é de Sagitário, como se fosse assim, minha irmã gêmea. Ó, o sol vem e ilumina os cortes que você tem que fazer na vida, Sagitário. Para você realizar seu sonho, tá? Você só consegue realizar determinadas coisas quando você tira outras da frente. Meu sonho tá aqui, ó. Mas se eu tiver aqui com um tanto de problema que, ai, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, ai, meu filho, minha avó, minha mãe, você não vê, o sonho tá aqui pra você pegar, sabe? Agora, sabe, romancezinho, ó, tem celebração, tem pássaros. Será que você vai? Vou tirar a casa aqui, tá? Olha, aqui é uma energia masculina e uma energia feminina. Não estamos falando que é sobre homem ou sobre mulher. Adapte a você essa realidade. Aqui, gente, você vai entrar nesse momento leve. Tudo vem com esse sol aqui, olha. Aqui é Deus agindo na sua vida, Sagitário. Porque assim, tem hora que a gente carece mesmo da generosidade do Criador ou da sua espiritualidade maior, da forma como você concebe.
E é tipo assim, ele olha lá de cima e vê que Sagitário se esforça tanto, me deu até vontade de chorar, gente. Sagitário se esforça tanto, tanto, que daí ele intervém e ajuda Sagitário. Pode ser um anjo, anjos que vêm colocando ideias na sua cabeça, porque você, Sagitário, não tá vendo esse homem, ó. Aqui tá cada um olhando para um lado. Aí Deus manda o Cupido, sabe aquele anjinho com a flechinha na mão? Ó, vem um Cupido e faz você, e tanto você quanto outra, ele cria um encontro. Que não, nunca é por acaso, gente, nunca é por acaso. Ah, conheci um fulano, não. O fulano certo, quem dá a direção aqui, quem dá aquela soprada no ouvido, coloca uma ideia na nossa mente, são seres espirituais. E Deus faz isso. Fala, Sagitário está precisando de uma companhia para a vida ser mais gostosa, mais leve, para você celebrar com alguém. Você não vai celebrar sozinho, ninguém celebra sozinho. Sagitariano passa momentos muito bons sozinho, isso é uma coisa. Aqui a gente está falando de celebração, você brindar a alguma coisa que aconteceu de tão boa para você, que aqui já está mostrando, ó. É um sonho realizado. Não é somente uma coisinha qualquer que vai acontecer, não. Aqui a gente está falando já do momento de celebração e da possibilidade de você encontrar o seu par ideal. Aqui está falando da realização de um sonho possível. Olha que maravilha, gente. Que leitura maravilhosa. Depois eu vou ter que assistir para ver o que serviu para mim. Olha, Sagitário, se essa mensagem ressoou com você, você dá o like. Você dá o like. Compartilha com uma outra colega que é de Sagitário e precisa, sabe, de saber que Deus, ele tá olhando lá de cima, gente. Nós não estamos sozinhos, não. As coisas são colocadas ali na balança, tá? Chega a hora de você receber, tá legal? Essa é a hora. Essa leitura é para quem vai receber. Essa leitura aqui é para quem vai realizar um sonho. E tudo vai ficar muito claro, que você vai fazer os cortes necessários. Isso daqui é necessário. Vem o sol aqui para iluminar e deixar tudo clarinho, tá? O sol vai clarear e vai fazer você ver uma pessoa que já estava te olhando e puxando assunto com você faz tempo, você na correria não consegue, vai fazer você ver. E você vai brilhar, Sagitário. Você vai brilhar. Você nasceu para brilhar, Sagitário. Você nasceu para grandes coisas. E você sabe disso. Você nasceu para grandes coisas e você vai realizar. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se Deus realizou tudo isso daqui que existe no mundo, no cosmos todo, a gente também. A gente nasceu com um potencial para realizar coisas grandes, maravilhosas. E é o que eu desejo para você, tá? Tudo de bom, tudo do melhor. Até a próxima leitura. Um beijão.